Maravilha, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de LTE Goiás, tá? Vamos falar da parte do pagamento, está previsto lá no artigo 100, tá? No artigo 100 do nosso CTE. Já vamos partir para as nossas questões. Vamos lá. O artigo 100 diz o seguinte, ó. O prazo, né? Só a canetinha resolver funcionar. Vamos lá. Pronto. Então, o artigo 100 diz o seguinte. O local, o prazo e a forma de pagamento serão regulamentadas, serão definidas pelo nosso regulamento que não veio na prova. Então, o que você tem que saber aqui é que o pagamento do IPVA, ele pode ser feito em até 10 parcelas, tá? Em até 10 parcelas. Isso aqui as bancas até gostam de cobrar em prova. Então, falou em pagamento do IPVA, você tem o contribuinte que vai pagar em cota única à vista e pode receber um desconto por isso. Você tem o contribuinte que vai usar aquele parcelamento concedido pelo próprio estado de Goiás, tá? Beleza? Esse parcelamento concedido pelo estado de Goiás, você não está em mora, você paga a sua parcela de acordo com a data de vencimento, não é considerado um atraso. Então, esse parcelamento que a própria secretaria concede, ele é 10 parcelas. Então, você pode parcelar em até 10 vezes, tá? Agora, em relação a um débito vencido de IPVA, aí o parcelamento pode ser concedido em até 6 parcelas, tá? Em até 6 vezes. É o que diz aqui, ó. Então, o pagamento do IPVA pode ser feito em até 10 parcelas iguais, mensais e sucessivas. Para o pagamento feito em parcela única, à vista, pode ser concedido um desconto, não fala quanto na lei, fala no decreto, então não cai na nossa prova. O pagamento do IPVA vencido, tá? Pode ser feito em até 6 parcelas. Então você vai levar para a sua prova, ó. IPVA, né? Vencendo 10 parcelas. Vencido em até 6 parcelas, tá? Leve isso aí para a sua prova. Pode cair em prova. Artigo 101 é muito importante para fins de cálculo, para saber quanto de IPVA que o contribuinte deve. Olha só. O valor do IPVA, ele compreende tanto os dozeavos, tá? Tanto os dozeavos do seu valor anual, quantos forem os meses. Aí tá. Quantos forem os meses? O inciso 1 traz quantos forem os meses que faltam para acabar o ano. E o inciso 2 traz quantos forem os meses que já passaram desde o início do ano. Aqui você tem que entender a lógica. A lógica é a seguinte, ó. O IPVA ele é um imposto anual. Você paga uma única vez no ano. Então, ele é considerado, se for para o ano todo, ele é um imposto de 12 dozeavos, tá? Porque o ano não tem 12 meses, então a regra do IPVA é que ele é um imposto anual. Ou seja, ele corresponde a um pagamento para você ter o direito de utilizar em 12 dozeavos, tá? Mas se você comprou um veículo novo no mês de julho, percebe que de janeiro a junho você não teve a posse desse veículo, então a lógica aqui para o veículo novo são os meses que faltam para finalizar o ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o valor do IPVA encontrado após multiplicar a base de cálculo pela alíquota, você vai multiplicar por 6 dozeavos, que são os meses que faltam para finalizar o ano. Tá? Então essa é a lógica. Ó. No inciso 1, o valor do IPVA, veja que ele não fala da base de cálculo, tá? Cuidado com isso. A base de cálculo ela é inteira, é aquele valor encontrado. Agora, para você achar o valor do IPVA, efetivamente, você tem que multiplicar por x dozeavos, perfeito? X dozeavos. E esse x aqui no inciso 1
são a quantidade de meses que faltam para acabar o ano, no caso do veículo novo, no caso do veículo importado, no caso do veículo incorporado ao ativo permanente, no caso da perda da isenção. Olha só, o veículo estava isento até o mês de setembro, vendeu para um não isento no mês de setembro, é como se ele tivesse que agora pagar setembro, outubro, novembro, dezembro. Professor, mas e o dia do mês é relevante? Não. O dia do mês não é relevante, tá? O mês do evento você sempre vai incluir pró-fisco. Então, se eu comprei um veículo dia 31 de agosto, eu vou contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito? Reestabelecimento do direito de propriedade ou de posse quando injustamente subtraído, ou seja, você teve o seu veículo lá, né, furtado ou roubado em dezembro de 2024, tá? Quando chegou ali no mês de julho de 2025, você recuperou o seu veículo. A polícia recuperou, esse veículo está intacto. Veja que você restabeleceu a sua posse em julho de 25. Você vai pagar o ano todo de 2025? Não, você vai pagar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai pagar 6/12, tá? Agora, olha a lógica para a gente contar os meses já decorridos do ano, né? Então, esse x/12 vai ser os meses que já aconteceram dentro do ano, tá? No caso da ocorrência de não incidência ou de uma isenção, tá? Você tem ali um veículo usado, né? E você não satisfaz nenhuma condição para ser isento. Mas aí, no mês de julho, né, você constata ali alguma deficiência física, por exemplo, ou visual, você passa a ter o direito daquela isenção. Então, você vai ter esse veículo isento a partir desse momento. Então, são os meses, né? São os meses que decorreram. Nas questões vai ficar mais claro, tá? Essa parte de quantos meses eu vou contar. A ideia é que você tem que ter o seguinte, ó, eu só vou pagar o imposto nos meses em que eu tive a posse deste veículo, né, de forma tributada, tá? Serão, né, os meses decorridos no ano no caso de inutilização, perecimento ou subtração injusta, ou seja, seu veículo ele foi furtado, né? Ele foi furtado no mês de julho, tá? Você vai pagar o ano todo? Não, você vai pagar o quê? De janeiro até o mês de julho. Você vai pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Você vai pagar 6/12, perfeito? Artigo 102. Na alienação ou transferência da propriedade de posse do veículo para a pessoa domiciliada em outra UF, o IPVA tem que ser pago na data da realização do ato, ainda que não tenha se esgotado o prazo para o seu pagamento. Então, ainda que o seu IPVA esteja, né, parcelado em 10 vezes, se você vender o seu veículo para outro proprietário domiciliado em outro estado, você tem que quitar o IPVA. Ainda que a sua última parcela ocorra só lá no mês de setembro, mas você vendeu agora no mês de maio, você tem que quitar o IPVA para você poder realizar a transferência. Isso porque este IPVA do ano de 2025, ele é de Goiás. Quando este veículo for registrado ainda em 2025 em outro estado, ele não paga mais IPVA em 2025. Aí o fato gerador vai ocorrer quando? Em 1º de janeiro de 2026, lá no outro estado. A mesma coisa se você vier, né, de outro estado, você foi aprovado, está vindo de outro estado, está trazendo o seu carro. Em 2025, você já pagou IPVA na sua cidade natal. Então, para você vir para Goiás, você vai ter que quitar o seu IPVA para o seu estado e você não será tributado novamente aqui com o seu veículo usado, porque o fato gerador do veículo usado
Em regra, né, dia 1º de janeiro, tá? Exemplo aqui, né? Em março de 2025, a empresa Transgo adquiriu um ônibus novo, né? Ela adquiriu um ônibus novo com valor de aquisição de 400 mil destinado ao transporte coletivo de passageiro. Sabendo que se trata de uma primeira aquisição para o consumidor final, qual o valor de IPVA? O professor não é isento? Ele não falou, né, se adquiriu em concessionária em Goiás, tá? E veja que não tem opção de isenção aqui nas alternativas, então ele quer que a gente calcule, tá? Não fique brigando com a banca. Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo é 400 mil, que foi o valor de aquisição. Professor, mas ele adquiriu em março, não tem o que fazer proporcional? A base de cálculo não. A base de cálculo é o valor cheio, tá? É o cálculo do IPVA devido que eu vou fazer proporcional. Agora sim, IPVA devido vai ser o quê? IPVA devido vai ser a base de cálculo, que é 400 mil, tá? Vezes a alíquota, que é 1,25%, né, de ônibus, 1,25%, vezes o proporcional. Se ele adquiriu em março, não importa o dia de março que ele adquiriu, eu vou tributar, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 10/12, tá? Então eu vou tributar aqui, ó, 10/12, perfeito? Aí você tem que fazer na mão, né? Eu vou fazer na calculadora porque pra gente ganhar tempo, mas você tem que fazer na mão. Então treine essas continhas, tá? Vamos fazer aqui, ó, 400 mil vezes 1,25 vezes 10, né? Dividido por 12, dividido por 100%. 4.166,67, gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, quando você estiver fazendo aí na mão, você vai, na hora que começar ali a dar a resposta, você já vai conseguir marcar, não vai precisar terminar toda a conta, né? Especialmente se for divisão, tá? Inclusive já estava aqui a resposta e eu calculando de bobo aqui, né? Mas está aqui 4.160, né? Ó, alíquota 1,25. Qual que é a base de cálculo? 400 mil, tá? Se ele perguntasse qual a base de cálculo, você não ia fazer 400 mil vezes 10/12 não, tá? A base de cálculo é 400 mil, é o valor do IPVA que você faz o cálculo proporcional, perfeito? Artigo 105, ele fala da repartição da receita, né? Pertence ao município de licenciamento 50% do IPVA. E se ocorrer restituição deste IPVA, o Estado deduz desses 50% que ele distribuiu com o município, tá? É metade do prejuízo para o Estado e para o município, se houver restituição. Veja que com a reforma tributária ficou um pouquinho diferente, porque ele separa veículo terrestre de aquático e aéreo. Para veículo terrestre é 50% para o veículo que está licenciado. Para veículo aquático e aéreo é 50% para o município de domicílio do proprietário. Mas nossa lei ainda não está atualizada de acordo com a reforma. Então, se cair em legislação, você vai levar em conta a literalidade. Se ele mencionar a emenda constitucional ou a Constituição, lembre-se que tem essa separação. Terrestre, município de licenciamento. Aquático e aéreo, município de domicílio do proprietário. Professor, e as multas caem em prova? Às vezes cai, né? Então eu trouxe aqui para desencargo de consciência, né? A multa principal que você vai lembrar é de 100%, que é no caso de dolo, fraude, simulação, né? Adulteração, falsificação indevido para preencher requisito legal, para conseguir uma isenção que não tem direito, para excluir a cobrança de um valor devido, tá? Ou para qualquer pessoa que adulterar, falsificar ou fornecer um documento, ainda que não seja o proprietário. Então fique atento, todos esses casos macabros aqui, né, de dolo, fraude ou simulação, 100%. Multa de 20% no caso de atraso no pagamento deste IPVA
e multa de 25% no caso de descumprimento de matrícula, inscrição ou registro. Ou seja, você comprou o veículo novo, você tem 30 dias para ir lá emplacar esse veículo, mas você é muito bonitão, ficou aí rodando sem placa. Passou de 30 dias, multa de 25%, tá? Ou se você tem a parcela do IPVA para pagar e não pagou no prazo, 20% de multa pelo atraso no pagamento. Perfeito? Maravilha! Agora vamos resolver umas questões para a gente treinar, né, o IPVA. Vamos lá, questão 3. Né? Olha só. Um contribuinte no estado de Goiás adquiriu diversas partes e peças e contratou serviço para montar um veículo. Né? Nós até vimos essa questão. Então, se ele montou esse veículo, qual que é a base de cálculo? É o valor das partes e peças e o valor dos serviços, né? Ainda que por conta e ordem, ainda que ele contrate terceiros. Então, nós temos aqui 40 mil de custos. A base será 40 mil? Depende. Se for, né, igual ou maior o valor de mercado. Mas como o valor de mercado é 50 mil, essa soma aqui não pode ser menor. Então a base de cálculo será o valor de mercado, gabarito, letra B de bola. Perfeito? Questão prática aí que a FCC pode explorar, né? Questão 4. Em relação às regras sobre a tributação de IPVA, né, marca correta aí. Letra A. Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor ou seu possuidor. Não, aqui não tem isso não, né? Contribuinte é quem? Contribuinte é o proprietário, tá? Esquece qualquer história da banca. Falou em contribuinte, é o proprietário, tá? Letra B. O IPVA incide na data de aquisição de veículo usado, desde que o alienante esteja domiciliado neste estado e o veículo esteja licenciado neste estado. Negativo, o que eu falei. Quando você compra um veículo usado, eu não tenho incidência de IPVA neste momento. A não ser que este veículo usado esteja naquela condição de estar perdendo a condição de isento ou de imune, tá? Mas você chegou aqui em Goiás, comprou um veículo usado aqui no mês de novembro, não tem incidência, já foi pago, né? O fato gerador foi 1º de janeiro. Quando é que você vai pagar de novo? 1º de janeiro de 2026, tá? Letra C. É sujeito passivo por substituição tributária o credor fiduciário? Não. Né? O credor não, é o devedor, tá? É o devedor fiduciante aí que é o sujeito passivo, né, por substituição tributária. Muito importante para a prova, porque só Goiás, viu, que eu já vi estudando e dando aula de legislação que traz hipótese de substituição tributária em IPVA. Vamos dar uma relembrada lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quem é o substituto? O substituto é o fiduciante, né? Fiduciante. O credor fiduciário, ele é o que? Responsável solidário. O arrendatário é o substituto, tá? O arrendatário é o substituto. Perfeito? Vamos voltar lá agora. Letra D. É pessoalmente responsável pelo pagamento do IPVA o adquirente ou remitente em relação ao fato gerador posterior? Não. Pelo fato gerador posterior, ele é contribuinte, tá? Ele é contribuinte. Ele é pessoalmente responsável por todos os fatos geradores que ocorreram até a data em que ele comprou este veículo sem olhar se tinha débito ou não, tá? E letra E, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo pertencente à embaixada, consulado, perfeito, gabarito letra E. Eu até frisei isso com você, né? É um ponto importante porque muitas legislações trazem isso aqui como isenção, mas é caso de não incidência em Goiás essa propriedade de veículo pertencente à embaixada, consulados, etc. Né? Questão de número 5, tá? Questão de número 5. Questão 5. De acordo com o CTE Goiás, é isenta, né? Ele quer saber o quê?
Ele quer saber da isenção da propriedade do IPVA, né? Que é um tema que as bancas gostam e a FCC gosta também, por isso nós trouxemos aquelas condições, né? Tem que ficar atento nas condições que a FCC vai na isenção e na condição, tá? Então, vamos lá. É isenta da propriedade de veículo por pessoas com tratamento de câncer, né? Ela abrange todos os acessórios instalados no veículo? Não. Essa isenção não se aplica, tá, a opcionais e acessórios. Opcionais e acessórios serão tributados. Perfeito? Letra B. Ela se aplica a até 2 veículos negativo. Essas isenções, as que exigem, né, essa limitação de veículo, é apenas um veículo por proprietário. Taxista, PCD, pessoa que está tratando câncer na rede de saúde pública estadual, municipal ou federal, tá? É um único veículo por proprietário. Letra C. Alienou o veículo antes de 2 anos da aquisição para a pessoa que não satisfaça as mesmas condições, acarreta o pagamento do tributo dispensado. Perfeito, né? Foi até tranquilinha essa aqui. Letra D. Para que ela possa ser usufruída, é necessário que o beneficiário esteja em tratamento na saúde pública municipal, estadual ou federal, ou se na rede particular, negativo, não fala nada de rede particular, tá? Para que ela possa ser usufruída, é necessário que o automóvel seja terrestre, de passageiro ou de carga. Pelo amor de Deus, que a pessoa está tratando câncer vai querer um veículo de carga, né? É veículo de passageiro, de fabricação nacional, não tem nada de Mercosul, tá? E com esse limite, né? Não pode ser superior a 70 mil. Não pode ser superior a 70 mil. Olha só, né? Por isso que eu trouxe. Então, pegue lá novamente essa parte de isenção e leia especialmente aquelas isenções que tenham as condicionantes. Olha o mototaxista lá, quantidade de motos, né? Cilindradas, tal. Fique atento, porque a isenção vai cair em sua prova e vai ser uma dessas que tem condição, tá? Questão de número 6, né? Vamos ver. Eusébio, em 2018, adquiriu 3 motocicletas, né? Adquiriu 3 motocicletas, todas elas com até 150 cilindradas. Perfeito. A primeira delas de cor vermelha. Vamos lá, o que ele quer saber, né? Relativamente às motocicletas, o fato gerador do IPVA devido em 2018... Veja que é em 2018, né? Então aquela isenção de motocicleta de até 150 cilindradas com 6 anos ou mais de uso não vai se aplicar aqui, né? Porque aquela isenção que foi implementada agora em 2025 só tem eficácia a partir dos fatos geradores ocorridos em 1º de janeiro de 2026, tá? Então esquece essa isenção por enquanto. Então ele quer saber fato gerador de IPVA, né? Vamos lá, em relação à motocicleta vermelha, era um veículo usado, fabricado em país estrangeiro lá em 2015, ano que foi importada, foi comprada em 15 de março deste ano em um estabelecimento que comercializava veículos importados novos e usados, sendo que o referido veículo sempre esteve licenciado em Goiás. Ora, é um veículo usado, o fato gerador é 1º de janeiro de 2018, né? Então, motocicleta vermelha, 1º de janeiro de 2018, tá? Desembaraço aduaneiro? Não, desembaraço aduaneiro foi lá em 2015, né, quando ela foi importada. Motocicleta azul é um veículo novo, fabricado em 2018, que ele importou diretamente do exterior e o desembaraço em abril, pronto. Então, a azul na data do desembaraço, a azul na data do desembaraço. E a prata é o novo, adquirida de concessionária de Goiânia em junho de 2018, tá? Em junho de 2018. Então a prata, o fato gerador é em junho, né? É em junho. Professor, mas não é isento? Já falei, né? É isento, tá? É isento, mas a isenção não obsta
a ocorrência do fato gerador. A isenção, ela inibe o lançamento do crédito, né, a constituição do crédito pelo lançamento. Questão 7. A empresa Silva e Selva, né, adquiriu em 15 de março de 2018 um veículo utilitário. Ó, veículo utilitário, qual que é a alíquota? 3,45%, né? Tem que memorizar, tá? Um veículo utilitário, dia 15 de março. De fabricação nacional para uso em seu estabelecimento. O valor inicialmente pedido pela vendedora foi 162 mil, tá? Mas depois de muito barganhar, a empresa conseguiu uma redução desse valor, de modo que o documento fiscal foi emitido em 22 de março, no valor de 150 mil. Pronto, a base de cálculo é 150 mil, tá? Valor que foi pago ao estabelecimento. O veículo foi registrado no dia 26 de março. Qual é o IPVA devido em 2018? Pronto. Qual que é a base de cálculo, pessoal? A base de cálculo, 150 mil, né? Base de cálculo, valor de 150 mil. E qual que é o IPVA devido? IPVA devido vai ser a base de cálculo, que é 150 mil, vezes a alíquota, que é 3,45%, vezes o X 12avos, né? Ele comprou em março, não importa o dia. Né, de março até dezembro, são 10 meses, né? Março, abril, março conta, tá? O mês da ocorrência conta. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então são 10 12avos, tá? Aí você pode fazer a sua continha aí na mão, pausa esse vídeo, faz a sua continha na mão aí que eu vou fazer aqui na calculadora, ó. 150 mil vezes 3,45 vezes 10 dividido por 12 dividido por 100, eu encontro 4.312 com 50 centavos, gabarito, letra E, tá? É de lenha, né? Então fique atento aí, tá? E faça essa conta aí na mão. Questão de número 8, vamos lá. Questão de número 8. As prefeituras municipais pertencem 50% da arrecadação do IPVA conforme essa Constituição. Em razão disso, a prefeitura de um município goiano, constatando uma queda no montante da participação recebida, endereçou ofício à Fazenda de Goiás, pedindo que esta esclarecesse acerca das isenções concedidas a diversos tipos de veículos, notadamente ambulância, trator agrícola, táxi e ônibus, né? O auditorzão lá respondeu que é isento de IPVA a propriedade de ônibus destinado a serviço de passageiro de turismo e escolar, desde que credenciado junto ao órgão competente. Perfeito, este é isento. Lembra? Ônibus, qual que é a alíquota do ônibus se não for isento? 1,25, tá? Mas se é ônibus, turismo, né? Transporte passageiro em turismo ou escolar, desde que credenciado, é isento. 2. Tratores e demais máquinas agrícolas, né? Tratores e demais máquinas agrícolas, desde que utilizadas aí exclusiva e diretamente na agricultura. Então, esse exclusivamente aqui na agricultura tornou o item errado, né? Por quê? Ele fala lá, né, agricultura e máquinas também para uso de terraplanagem, né? Então, assim, não é exclusivamente na agricultura, tá? Tem esse uso agrícola aí, tem a terraplanagem, perfeito? Então, esse exclusivamente aí tornou esse item 2 errado, tá? Grifa isso aí no seu vademecum aí, lá na sua lei, tá? Ambulância, mas apenas quando de propriedade de entidades sem fins lucrativos, né? Não, ele não traz essa restrição aí não, né? São isentas as ambulâncias e também aqueles veículos de combate a incêndio. Tem que ser utilizado para esse fim aí, transporte e socorro de feridos. Lembrando que a ambulância privada que é isenta, porque se é uma ambulância de propriedade do município, do estado, da União ou de outra entidade imune, ela é imune, não é isenta, tá?
Então, ambulância não. Veículo terrestre de aluguel, que é o táxi, dotado ou não de taxímetro? Perfeito. Cuidado com esse detalhe. Dotado ou não de taxímetro é isento. Desde que destinado ao transporte passageiro. Perfeito. 1 e 4 estão corretas. Gabarito, letra A. Tá? Questão 9. De acordo com o CTE, quando é que ocorre o fato gerador? Letra A. Na data em que o consumidor final adquirir um veículo novo ou usado uma ova, né? Fato gerador, veículo novo, aquisição do veículo novo. Veículo usado, 1º de janeiro. Importação, desembaraço. Incorporação ao ativo permanente de um veículo antes comprado, né? Pelo fabricante, revendedor, importador. Data da incorporação, tá? Na data do desembaraço em relação ao veículo importado, para comercialização, não. Se é para comercialização, não tem incidência no desembaraço, não. No primeiro dia útil, não tem nada de dia útil, tá? Fato gerador de veículo usado é 1º de janeiro do ano. Tem nada de dia útil, não. Letra D. Na data em que o veículo tiver sido inscrito no cadastro de veículo do estado de Tocantins, mas não tem nada a ver, né? Meu Deus, o que tem a ver Tocantins com Goiás? Misericórdia. E letra E, na data da incorporação do veículo ao ativo permanente do importador, gabarito, letra E. Aí sim tá corretinha, tá? Aí sim tá corretinha. Questão 10. Questão 10. Vamos ver, né? O senhor Infante, domiciliado em Goiânia, coleciona veículos esportivos e adquire novos e usados. Em 2021, ele realizou a seguinte aquisição. Em maio, ele adquiriu... O que ele quer primeiro, né? Vamos ver. Ele quer saber de não há IPVA, não há IPVA. Ele quer saber várias coisas, né? Então nós temos que analisar tudo isso aqui. Então, em maio, ele adquiriu de estabelecimento revendedor em Goiânia um veículo novo. Então, esse aqui será o quê? Isento. Será isento, tá? Um veículo azul. Cadê o veículo azul? Vamos ver? Letra A fala do veículo cinza, letra B do preto, letra C vermelho e preto. Aqui, letra D. A IPVA a pagar para o estado de Goiás pelo estabelecimento relativamente ao veículo azul? Não. Ao veículo azul, ele será o quê? Isento. Tá? Então já elimina a D. 2. Em agosto, adquiriu por meio de uma trade um veículo vermelho importado. Tá? Veículo vermelho, fato gerador, data do desembaraço. Né? Data do desembaraço. Aqui é o cinza. Cadê o veículo vermelho? Letra C. O fato gerador ocorreu no desembaraço para o veículo vermelho. Ok. E o preto? Vamos ver o preto também aqui. Cadê o preto? Aqui, ó. Em dezembro, importou e recebeu na condição de consumidor final um veículo preto. Também, data do desembaraço. Então, gabarito, letra C. Tá? Letra C. Beleza? Vamos ver o cinza aqui, ó. Em outubro, adquiriu do Consulado da França, localizado em Goiânia, um veículo cinza de sua propriedade de fabricação estrangeira usado, que não era tributado pelo IPVA. Opa, não é tributado porque ele é um caso de não incidência esses veículos de propriedade consulado. Se ele adquiriu, esse veículo perde a condição de não incidente e ocorre o fato gerador em outubro, tá? Então, em relação ao veículo cinza, não tem nada de isento não, tá? Vai ter o fato gerador, tá? Vai ter o fato gerador. Letra E. A IPVA a ser pago pela empresa importadora em relação ao veículo vermelho, mas sem proporcionalizar, não, a gente tem que proporcionalizar sim, tá? Pelos meses restantes, né? Se for importado em julho, 6/12 e assim sucessivamente, tá? Questão 11. Em 1º de março de 2019, Silvana, domiciliada em Formosa, adquiriu da concessionária goiana um veículo de passeio novo, 0 km, movido a gasolina, tendo pago um valor de 120 mil, conforme constou de nota fiscal. O referido valor decompõe-se de 105 mil referente ao valor venal, 12 de equipamentos opcionais e acessórios, e ela mandou instalar 3 mil referente
né? E mais 3 mil referente a frete e seguro, né? Veja que já é uma questão que tem tudo para ser anulada, né? Mas não conte com anulação da banca, tá? Nunca conte com anulação da banca. Jogue de acordo com o jogo. Por que eu falo isso, ó? Porque ela adquiriu um veículo novo de uma concessionária em Goiânia. Então a regra é o quê? Que esse veículo ele é isento. Tem isenção aqui? Não. Então ele quer que você calcule. Então calcule, meu filho. Calcule, tá? Até para você, né, na prova você tem que agir assim. Não tem isenção, você vai colocar aqui uma alternativa. Ó, você é um cara brabo, né? Letra F, isenção. Pelo amor de Deus, né? Não faça isso, tá? Não brigue com a banca. Então vamos lá. Até porque foi FCC, né? Então, base de cálculo. Qual que é a base de cálculo? Ele pagou um valor total de 120 mil. E esse valor se decompõe em 105 mil, que é o valor do veículo, 12 que é opcionais e 3 que é frete e seguro. Tudo entra na base de cálculo, tá? Tudo, opcionais e acessórios e outras despesas. Então, base de cálculo, 120 mil. IPVA devido é a base de cálculo, que é 120 mil, vezes a alíquota, né? É um veículo de passeio, então a alíquota geral. Qual que é a alíquota geral de Goiás? 3,75%. E vezes, em março, mais uma vez, 10/12, tá? Aqui você já faz aqui, né? Já simplifica 12 com 12 aqui, né? Aí você vai fazer a conta aí. 120 mil vezes 375 vezes tal, dá quanto? Dá R$3.750. Confere aí, faz na mão, tá? Gabarito, letra E, tá? Gabarito, letra E. Questão 12. Questão de número 12, olha só. De acordo com a Lei 11.651, que define as isenções de IPVA, assinale a correta. Vamos lá. Assinale a correta. Veículo adquirido por pessoa em tratamento de câncer na rede pública são isentos, desde que o valor não supere a 70 mil. Tá? Letra B. Todas as entidades religiosas possuem isenção automática de IPVA para veículo registrado em seu nome? Não, não é todo não, né? Esses veículos aí, ele tem que estar vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa ou às delas decorrentes, tá? Não é bagunçado, não. Letra C. Somente veículo de uso agrícola de propriedade de pessoa jurídica tem direito à isenção? Não, não tem essa restrição, não, tá? Não tem essa restrição de somente pessoa jurídica. Letra D. Veículos de propriedade de escola privada são isentos, né? O que tem a ver, né? Veículo de propriedade de escola privada não tem nada a ver. O que é isento é aquele ônibus, né, de transporte escolar, né, para transportar esses estudantes que tenha, né, registro lá no órgão competente, tá? E letra E. Em Goiás, eu tenho a previsão para isenção para motos de até 150 cilindradas com 6 anos ou mais de uso. Literal, gabarito letra E. É a nova isenção criada em 2025. Motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo de até 150 cilindradas, com 6 anos ou mais de uso, a eficácia é a partir de 1º de janeiro de 26. Mas se cair assim de forma literal, está correto. Perfeito? Matamos IPVA, tá? Vamos para cima agora, né? Você vai ter aí TCD, ICMS, tudo que veio no nosso edital aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço, grande beijo e até a próxima aula.